Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e vou falar de uma técnica que trabalha com a energia do universo, ajudando a curar dores físicas e emocionais. E o tema de hoje é Reiki e como se relaciona com a sua inquietação. Para muitos, é difícil se segurar e não pensar nas inseguranças existentes no amanhã. Porém, o problema é que não existe medida segura quando isso passa a afetar a nossa saúde. A fim de trabalhar isso, entenda como o Reiki para a ansiedade pode ser a resposta que você procura. A ansiedade se mostra um comportamento bastante comum graças à pressão que vivemos da rotina. Somos obrigados diariamente a sermos melhores em tudo, de modo que falhas não são permitidas. Contrariando nossa natureza falha, entramos em conflito com nós mesmos e nos rendemos a uma espiral de decadência de saúde. Por não organizarmos corretamente a entrada de estímulos e saída das reações, caímos em descontrole. Assim, um dos maiores exemplos acontece quando deitamos para dormir à noite. Quem nunca passou horas remoendo ações do passado, ou mesmo temendo pela chegada do futuro? A ansiedade se mostra como aquele medo que ainda quer nascer. Por isso, que se valer do Reiki para a ansiedade se mostra como uma excelente solução ao problema. A terapia proporciona o posicionamento correto de cada peça em seu lugar. Ou seja, o futuro continuará sendo escrito pelas ações que faremos agora. A terapia nos induzirá a sermos mais autônomos em relação ao nosso bem-estar. Você já deve ter visto uma criança na escola fazendo uma maquete, um desenho, um trabalho, tentando fazer bem bonito. Naquele momento, para a criança, a concentração e o importante é a repercussão que causa para ela. As coisas não são apenas coisas, elas são potenciais transformadores da consciência e eles podem abrir os portais na nossa consciência. Esses portais que a gente tem na consciência, eles guardam certos locais e todos os seres humanos têm. Pode ver que a gente fala, Buda inventou a iluminação, ou Jesus inventou o amor divino, Sócrates inventou a clareza. Todos os estudos foram nos revelando capacidades humanas que existem em todos. Aí, como se uma porta se abrisse, a gente sente que mora num casebre. E aí, devagarzinho, ao longo de milênios, a vida vai nos mostrando que a gente sempre morou em uma grande mansão de infinitos quartos e a gente achava que morava num casebre. E quando a gente vê, o que a gente é infinitamente rico em frente à mente, com um potencial infinito de luz. A gente estava morando ali na oficina, junto com as enxadas e as pás, no frio, no chão, duro, e devagarzinho a gente fala, aqui tem uma porta, aqui tem outra porta, e vai descobrindo uma mansão maravilhosa na sua consciência, de incontáveis possibilidades e vistas muito amplas, de belezas não conhecidas, de possibilidades de informações, de prazeres, de alegrias, de liberdade, que a gente não tinha aberto os nossos portais. Todos nós temos essa mansão em casa, mas a maioria de nós mora na garagem e nunca entrou na própria mansão, na consciência de si, do ser. Então, essas coisas pequenas que a gente vai vivendo, como a criança pequena fazendo uma pintura, a pintura não é o importante, mas o que causou nela é que é importante. Abriu uma possibilidade. Aquilo ensinou algo para ela. Abriu no coração dos pais dessa criança um amor. Isso nós temos o poder. Isso tem uma reverberação que abre uma porta e a criança vai descobrindo outros quartos dentro do próprio ser.
Nós humanos temos alguns quartos na nossa mansão da consciência e todos nós visitamos. Então, o trabalho. Eu tenho o esforço, tenho a virtude, tentar ser alguém do bem, pois muitos poucos de nós vamos visitar certos quartos e, quando visitados, invalidam o paradigma que a gente estava trabalhando. É muito difícil ensinar alguma coisa para alguém. Se ao ensinar aquilo e a pessoa aceitar, o mundinho dela desaba. Se uma pessoa estava usando fogão a lenha faz anos, faz muitos séculos, e aí, de repente, você abre outra porta para ela, na consciência dela, e fala: aqui tem um fogão a gás, um fogão elétrico, e tem luz, você vive de lamparina. Para algumas pessoas, isso é uma ofensa, uma afronta. Nossa, eu uso esse fogão a lenha há séculos e vem você agora inventar essa história de usar um fogão a gás, aí você fecha a porta, porque você não aceita. Certas expansões de consciência invalidam o método antigo de se ver. Isso, para alguns, é inquietante, porque o método antigo, ele não apenas foi o que deu para fazer, é um método que pode mover o ego, a luta, o esforço, o aflito, a compreensão. Isso faz parte dos quartos da consciência. Algumas pessoas se esforçam tanto para serem boas naquilo que é como a pessoa ficasse ótima e não aceitam uma alternativa melhor. A expansão da consciência leva a gente para um estado maior de libertação. Ela é, por natureza, inquietante, porque ao expandir-se, ao sair de morar numa garagem e sair descobrindo outros cômodos na sua mansão, você descobre que as pessoas não necessariamente estão erradas. Elas estão olhando o mesmo objeto de ponto de vista diferente. É o que a gente está preparado para isso. Essa expansão da consciência, essa busca que a gente entendeu uma vida diferenciada e grande, ela passa pela inquietação sem perceber. Quando a gente não está preparado para que aquilo que nos é conhecido se torne obsoleto, ou que pelo menos aquilo se torne parte bonita da nossa caminhada, o desafio de expandir a consciência passa pela inquietude. E essa inquietude, às vezes, tem pontes. O que é essa ponte? Nós estamos em um terreno sólido. Eu sou o rei das lamparinas. Eu sei acendê-las super bem. Aí vem alguém e fala: inventar a eletricidade é uma ponte para o outro quarto. Você fica angustiado e pensa: eu não vou usar eletricidade. Isso é moda. Daqui a pouco acaba. Vou continuar com a minha lamparina. Isso também não é errado, mas é uma maneira de enxergar a luz. Essa história de bom e ruim é bobagem da nossa cabeça. A gente tem que jogar fora. Existem passos progressivos na nossa jornada de iluminação. E é natural que as coisas novas sejam inquietantes. Elas são importantes. O que está acontecendo agora com a humanidade é uma transição inadiável e forçada. A humanidade tem todo o direito de andar no ritmo dela, mas em alguns momentos os ciclos se fecham e estamos no momento que é necessária uma mudança de ciclo, porque a humanidade podia brincar um pouco mais. Mas hoje em dia, a humanidade tem o potencial e o poder de impactar grandemente tudo. A gente pode maltratar o planeta. A gente pode mandar uma mensagem que faça alguém chorar de outro continente. A gente pode postar nas redes sociais que causa grande luz ou um grande caos e confusão. Então, o poder do ser humano aumentou muito. Mas a consciência, a sabedoria precisam aumentar também. E a maneira de descobrir isso é descobrir outros quartos na nossa mansão da consciência. Tem um monte de pessoas que têm capacidades maiores do que as nossas,
mas você deve buscar aquilo que você se sente melhor e ir aperfeiçoando a sua capacidade em fazê-lo. Cada vez que vamos descobrindo ligações energéticas que nos dão a coragem que não estava disponível antes, a gente vai descobrindo as possibilidades de ligação com o divino. E aí começa uma alteração da importância do mundo conhecido. Sabe aquela discussão que você tinha que ganhar do seu melhor amigo? Não importa mais. O que importa é o ideal, importa o que se busca na tentativa de criar um mundo melhor. Ao expandirmos, a gente vai descobrindo que aquilo que trouxe a gente para cá não era tão importante. Sabe aquelas brigas que mudaram você? As brigas não importam. O que importa é a mudança. A inquietação da gente se transformar, ela inclui o abandonar das perspectivas antigas. Agora é fundamental que a gente abra as portas para essa inquietação. Isso aqui é tudo uma grande ilusão que vai nos transformar. Nem todos entendem o alcance da terapia Reiki para a ansiedade. Tratamos um problema com uma solução de densidade equivalente, porém mais poderosa. A canalização de energia através do seu corpo permite que o equilibre, integrando pilares para que viva adequadamente. Quando o Reiki para a ansiedade é utilizado, você aprende a ser menos reativo. Por mais difícil que seja, você precisa aprender a não reagir contra qualquer estímulo. Isso só serve para deixá-lo mais desgastado e estressado. É preciso que você acalme a sua mente para que consiga descansá-la como merece. Ao invés de ficar ponderando do modo descontrolado, cria resiliência e se protege do cansaço. Ter centralidade. Em vez de ficar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, por que não se concentrar em uma só? Mesmo que seja difícil, o Reiki consegue te encaminhar a um único ponto. Dessa forma, você evita distrações que podem atrapalhar o seu repouso, sem contar que prioriza o que de fato tem algum valor para você, incluindo o seu sono. Diminuir sua preocupação não adianta se entregar aos problemas se você não entender a real natureza delas. A ansiedade é gerada por uma preocupação de que algo pode sair errado. Pense que encontrará uma solução para o que precisa, cedo ou tarde. Ademais, focalize que só poderá fazer isso quando relaxar a sua mente e o seu corpo. O Reiki para a ansiedade funciona quando aprendemos a nutrir uma rotina de limpeza com ele. Por mais que seja eficaz, uma única sessão não te protegerá pelo resto da vida. É necessário a nossa interação com o mundo como forma de sobreviver, mesmo que nos deixe vulneráveis. A terapia Reiki, regularmente aplicada, nos ajuda a valer-se do Reiki logo pela manhã. Te ajuda a se livrar da carga do dia anterior, aliada com uma boa noite de sono após a terapia. Você pode sair como novo de casa. Com isso, se mantém em foco com projetos, tarefas e pessoas logo pela manhã. Muitos até poderão estranhar o humor convidativo que carregará. Um descanso feito de forma inadequada afeta diretamente o nosso humor e disposição para qualquer pessoa. Quando aplicado regularmente, o Reiki possibilita a expansão do nosso campo energético. Em resumo, a terapia nos deixará mais receptivos a qualquer pessoa, seja no trabalho ou pessoalmente. Os relacionamentos ficarão ainda mais produtivos. Muitas pessoas têm a capacidade de sentir o fluxo de energia de um ambiente antes de um desentendimento. Mesmo que seja algo natural, isso pode ser desenvolvido com a ajuda do Reiki.
A terapia faz com que você entre em um estado de equilíbrio interno. Quando qualquer perturbação acontecer no ambiente, você será o primeiro a sentir. O reiki para a ansiedade deve ser usado com frequência. Afinal, tudo se tornará mais cômodo se você se tornar um terapeuta reikiano, aprendendo na fonte a como canalizar a energia. Com isso, você poderá fazer sessões sempre que necessitar, mesmo de manhã e pela noite. Quando fizer o reiki pela manhã, você terá a proteção contra as inconstâncias do seu dia. O seu equilíbrio interno se tornará sólido a ponto de pouco se abalar com os problemas. A clareza que alcançou afasta as influências negativas e permite que você possa enxergar além. Nisso, você vai acabar criando uma reserva energética para lidar com qualquer desgaste. Já durante a noite, você consegue fazer uma avaliação sadia do seu dia. Os seus atos podem ser estudados o suficiente para que você faça reflexões a respeito da sua postura. Isso inclui seus sentimentos e pensamentos que são parte vitais da sua essência. Dessa forma, você pode entender o quanto ganhou neste dia e o que pode conquistar amanhã. O amanhã tem o tempo dele e não é agora. Ainda que pareça óbvio, o reiki para dormir profundamente coloca cada peça em seu devido lugar. Ficamos ansiosos por pensarmos nos conflitos e fracassos que podem surgir no caminho. Entretanto, a nossa conduta somente revela a incapacidade de nos focar no presente. Em relação ao futuro, o que pode fazer é viver o seu presente e fazer com que ele seja moldado. Afinal, nada é predeterminado, seja o sucesso ou o fracasso, de modo que dependam de nossas ações para surgirem. O reiki faz com que tenhamos a percepção do nosso potencial ao momento e nos concentremos no que podemos fazer. Preocupe-se com o amanhã quando ele se tornar o seu presente. Claro, a preparação deve fazer parte de nossas vidas, mas não devemos fazer uma troca de espaços, vivências e perspectivas. Deixe que o seu sono tranquilo se torne uma ponte de transição para um dia de possibilidades. Relaxados e com clareza, podemos fazer muito mais. É difícil encontrar quem não se sinta sufocado pelas impressões equivocadas criadas pela mente. Em alguns casos, o momento de dormir se torna um tormento, de modo que o silêncio noturno intensifique as nossas preocupações. Por isso que você usar o reiki para a ansiedade pode colocar as peças soltas em seus devidos lugares. Por meio dele, você alcança a paz que necessita para descansar como deve. Trata-se de posicionar corretamente os eventos em seus locais pertencentes. O que é real e o que é suposição receberá devida atenção quando o momento chegar. Enquanto isso, o reiki te ajudará a dormir de forma profunda, contínua e prazerosa. Por hoje é só, gratidão, até breve.